A noite de maio descia suavemente sobre Moscou, pintando o céu com tons delicados de rosa e lilás. Do meu apartamento, observava pela janela as luzes dos prédios vizinhos se acendendo uma a uma, como estrelas que despertavam na terra. O bairro de Presnia sempre me pareceu um refúgio tranquilo no coração da cidade agitada. Em 2 anos desde que comprei esse apartamento, finalmente me senti em casa, um lugar que era só meu. Dmitry prometeu preparar algo especial naquela noite. Nada de restaurantes, quero fazer eu mesmo, disse ele com um mistério no tom, enquanto me enviava para uma reunião com fornecedores, ganhando tempo para seus preparativos. Às 7 em ponto, como combinado, a campainha soou. Fecha os olhos, pediu ele assim que entrei, e notei uma ansiedade incomum em seu olhar normalmente sereno. Tomou minha mão e guiou-me até a sala. O aroma das velas se misturava ao perfume dos meus peonias favoritos. Pode abrir, sussurrou. Quando piscar não foi mais possível, deparei-me com uma cena de conto de fadas. A mesa junto à janela estava arrumada com um cuidado que lembrava os melhores restaurantes. Velas, flores, uma garrafa de champanhe resfriando em um balde de prata. Dmitry ajustou nervosamente a manga da camisa. Há 2 anos, neste mesmo dia, nos conhecemos naquela conferência sobre fitness, começou, tentando disfarçar a emoção, mas a voz traía sua inquietação. Lembra quando me repreendeste por chegar atrasado à sua palestra? Como esquecer? Seu rosto confuso na porta do auditório, os 15 minutos de atraso, o barulho das folhas de papel enquanto se sentava na primeira fileira. Minhas palavras ainda ecoavam. Jovem, se não sabe valorizar o tempo alheio, talvez devesse repensar suas prioridades. Rimos juntos ao relembrar aquele momento. Quem diria que um empreiteiro sério como ele se aproximaria da palestrante atrevida depois do evento para pedir desculpas e convidá-la para um café? Dmitry serviu o champanhe nos copos. Você mudou minha vida, Marina. Lembra como eu era? Só trabalho, casa, os pirogues da minha mãe aos finais de semana, completei, sorrindo. Ele ficou sério de repente. Há tempo queria te dizer algo, ou melhor, te perguntar. Colocou o copo de lado com um gesto desajeitado e ajoelhou-se. Em suas mãos, uma pequena caixa de veludo. Marina Belova, quer se casar comigo? O mundo parou. O brilho suave do diamante no anel refletia a luz das velas, enquanto uma onda de calor se espalhava por dentro de mim, como o sol da primavera derretendo os últimos gelos. Sim, escapei, quase não reconhecendo minha própria voz. Claro que sim. O anel coube perfeito no dedo, como se tivesse sido feito só para mim. Beijos, risos e planos se entrelaçaram naquela noite, enquanto o futuro parecia se abrir diante de nós, cheio de promessas. Mais tarde, acomodados no sofá, eu murmurei, quero um casamento pequeno. Só os mais próximos, perto da água, quem sabe nas Maldivas. Dmitry beijava meus dedos, demorando-se no anel. Mas então seu corpo tenso. Preciso te apresentar aos meus pais, disse, e um lampejo de preocupação cruzou seu olhar. Estranho que em 2 anos juntos eu nunca os tivesse conhecido. Só fotos, só histórias. Sempre havia uma desculpa. A mãe doente, o pai em viagem, nunca o momento certo. O que há de errado, Dima? Segurei seu rosto entre as mãos. Tem medo de que eles não gostem de mim? Ele suspirou fundo, desviando o olhar. Não é você. É que minha família tem uma relação complicada com noras. Levantou-se e foi até a janela, como se buscasse forças para continuar. Lembra que te falei do meu irmão mais velho, Andrei, que se divorciou há alguns anos? Assenti. Não te contei tudo. Virou-se, e seu rosto estava marcado por uma amargura que não conhecia. Tamara, a ex-mulher dele, ela não era quem parecia. A história que se seguiu gelou meu sangue. Tamara, uma moça simples e aparentemente sincera, revelou-se uma jogadora compulsiva. Escondeu o vício, contraiu dívidas, penhorou o carro do casal, e quando o dinheiro acabou, começou a roubar Andrei. Ela perdeu tudo, murmurou Dmitry. Primeiro em cassinos online, depois em jogos clandestinos. Quando a verdade veio à tona, ela devia quase 2 milhões. Os pais venderam a casa de campo para ajudá-lo a quitar as dívidas. Meu Deus, foi tudo o que consegui dizer. Mas tem mais, continuou ele. No divórcio, Tamara contratou um advogado astuto e, pela justiça, ficou com metade do apartamento que Andrei havia comprado antes do casamento. Minha mãe ainda acredita que Tamara só queria o dinheiro desde o início. Agora tudo fazia sentido. A relutância de Dmitry em me apresentar à família, os fragmentos de conversas telefônicas com a mãe que eu ocasionalmente ouvia. Desde então minha mãe, ela desconfia de qualquer mulher. Suspirou novamente. Para ela, toda moça é uma caçadora de fortuna, especialmente se for de Moscou. Ela é simples, trabalhou a vida toda como professora. Uma mulher na sua posição. Minha posição?
Repeti, sentindo algo parecido com mágoa brotar dentro de mim. Você ganha mais que eu, tem seu apartamento no centro. Ele hesitou. Para ela, isso soa suspeito. Pode achar que você não me ama de verdade, que está atrás de algo mais. Minha voz ficou mais fria. E o que eu seria então? Alguém demais para estar comigo só por amor, admitiu finalmente. Levantei-me e comecei a andar pela sala tentando organizar os pensamentos. Uma ideia estranha nasceu em minha mente, a princípio absurda, mas que quanto mais eu a considerava, mais lógica parecia. E se eu não for a Marina bem-sucedida que eles esperam? Dmitry olhou-me confuso. Como assim? E se eu chegar lá não como diretora adjunta de uma rede de academias, mas como uma simples gerente júnior? A ideia ganhava forma enquanto falava. Com um salário de 50 mil, dividindo um apartamento com uma amiga em algum bairro distante. Sem carro, sem roupas de grife, sem nada que grite dinheiro. Ponto. Você quer fingir? Sua expressão era de puro espanto. Não fingir, só ser comum. Uma moça normal vinda do interior, tentando a sorte na capital. Por quê? Perguntou, passando a mão pelos cabelos. Para testar a humanidade deles, respondi com firmeza. Se me aceitarem assim, sem status nem posses, é porque realmente querem sua felicidade. Caso contrário, não precisei terminar. Dmitry aproximou-se e me abraçou forte. Tem certeza que quer fazer isso? Mentir não é a melhor maneira de começar com a família. Não é mentira, é um teste, argumentei. Serei a mesma Marina, só sem a fachada do sucesso. Não é isso que importa? Saber como te tratam quando você não tem nada a oferecer? Conversamos até altas horas. Eu descrevia como me vestiria, só marcas populares, como falaria da minha nova vida. Sim, no fundo, era uma aposta. Mas uma aposta necessária. O suor frio começava a umedecer minhas palmas. A pergunta era esperada, mas a forma como ela a lançou, com aquele tom entre a curiosidade e o desdém, fez meu estômago revirar. É um bom bairro perto do metrô. Dividimos as despesas, então dá para guardar um pouco todo mês. Guardar para quê se não é segredo? Galina Sergeyevna inclinou a cabeça, como uma professora diante de uma aluna que errou a tabuada. Seus olhos brilhavam com a satisfação de quem já sabe a resposta, mas quer ouvir a confissão. Para dar entrada em um apartamento próprio, respondi, mantendo o tom leve. Sonho em ter meu cantinho. Por enquanto, só tenho o suficiente para o primeiro pagamento. Ah, sonhos! Ela suspirou, como se a palavra em si já fosse um indício de maturidade. E como pretende juntar o resto? Com esse salário de, como foi mesmo? Meneger? O modo como distorceu a palavra, transformando-a em algo menor, me fez apertar os dedos sob a mesa. Mamãe, chega! Dmitry finalmente interrompeu, sua voz tensa como uma corda de violino prestes a arrebentar. Marina não veio aqui para prestar contas. Prestar contas? Galina Sergeyevna arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Que exagero, Dmitryche. Só estou tentando entender como vive a moça que meu filho traz para jantar. Afinal, família é família. Seu sorriso era afiado como uma lâmina. Ou você acha que não tenho direito de saber? Nicolau Ivanovich tossiu baixinho, um som que soou como um aviso. Galia, a comida vai esfriar. Sua intervenção foi suave, mas firme. Pela primeira vez, notei como seus dedos largos, com veias marcadas, se contraíram ao redor do garfo. Era um homem que escolhia as batalhas com cuidado, mas não fugia delas. Desculpe, papai. Galina Sergeyevna recostou-se na cadeira, mas seus olhos não me soltaram. É só que, uma moça bonita como você com 15 anos em Moscou, e ainda assim aluga um quarto? Não tem namorado que possa ajudar? Ou pais que deixaram herança? Dmitry abriu a boca, mas eu toquei seu braço, impedindo-o. Não tenho herança, Galina Sergeyevna. Meus pais me deram algo melhor, a capacidade de me virar sozinha. Sorri, embora meu queixo tremesse levemente. E quanto a namorados, bem, até agora nenhum deles era sério o suficiente para dividir contas de luz. Um silêncio incômodo se instalou. Nicolau Ivanovich engoliu um gole de vodka, observando-me por sobre a borda do copo. Havia algo em seu olhar, não piedade, não julgamento, mas uma espécie de reconhecimento, como se visse em mim um eco de sua própria juventude. Galina Sergeyevna, por sua vez, franziu os lábios, como se provasse um vinho que não atendia às suas expectativas. Bom, pelo menos você é sincera. Ela finalmente desviou os olhos, pegando o garfo com um gesto teatral. Isso já é um ponto a seu favor. Dmitry exalou aliviado, mas eu sabia. Aquela havia sido apenas a primeira rodada. O verdadeiro teste ainda estava por vir.
E enquanto Galina Sergeyevna servia mais salada em meu prato, um gesto que em qualquer outra situação seria gentil, percebi que cada migalha daquele jantar era uma peça de um tabuleiro onde eu acabará de fazer meu primeiro movimento. E não pretendia perder. A tensão no ar crescia como vapor antes da tempestade. Em Bibirevo, claro, eu gostaria de ter meu próprio apartamento, mas por enquanto estou juntando dinheiro para a entrada, confessei, tentando manter o tom leve. Foi nesse momento que a porta da entrada bateu com força, e André adentrou a sala. Reconheci-o imediatamente pelas fotos, embora na vida real seu rosto parecesse mais duro, marcado por uma amargura contida nos olhos. Traços fortes, postura robusta, cabelo curto e um olhar penetrante, quase hostil. Apesar da semelhança familiar com Dinka, ele irradiava uma energia completamente diferente, como se fossem feitos de materiais distintos, apesar da mesma origem. Ah, o Andriusha chegou. Galina Sergeyevna animou-se, como se a presença do filho mais velho fosse um trunfo a ser revelado. Marina, está a Dímina. Marina, fez uma pausa calculada como se buscasse a palavra certa para me definir. Dívida? Desempregada? Sonhadora? André limitou-se a um aceno seco, sem estender a mão. Seus olhos me escanearam com desdém, detendo-se nos meus relógio modesto, na ausência de joias, na roupa simples demais para o gosto deles. Clearly já haviam lhe dado um relatório antecipado. Vá lavar as mãos e junte-se a nós, ordenou Galina Sergeyevna, como se falasse com um subordinado. André voltou minutos depois, sentando-se ao lado da mãe com a precisão de quem ocupa uma posição estratégica. Era como se, juntos, formassem uma barreira intransponível. Então você trabalha em uma academia, não é? Começou ele, com um tom que não era pergunta, mas acusação. E quais são suas perspectivas? Ou planeja passar a vida toda atrás de um balcão de recepção? Engoli em seco, sentindo o peso de 3 pares de olhos sobre mim. Espero, com o tempo, crescer para gerente sênior. Talvez até administradora, respondi, mantendo a voz firme. Mas para isso preciso terminar a faculdade. E quanto tempo ainda falta? Galina Sergeyevna torceu o nariz, como se a menção à minha educação lhe causasse náusea. 2 anos, se tudo correr como planejado. Depois, meu salário pode chegar a 60 mil. Comecei, mas André soltou uma risada curta, trocando um olhar cúmplice com a mãe. 60 mil? Repetiu, como se fosse uma piada de mau gosto. E até lá vive com quanto? 10? 15? Dinka tensionou ao meu lado. Sob a mesa, sua mão se fechou em punho, os nós dos dedos branqueando. Mas eu não ia recuar. Não se trata só de dinheiro, argumentei, serena. Gosto do que faço, do contato com as pessoas. O crescimento virá com o tempo. Claro, claro, Galina Sergeyevna balançou a cabeça, com uma condescendência que doía mais que um tapa. O importante é gostar do trabalho. Embora na sua idade seja estranho ainda sonhar com perspectivas. Já passou da hora de pensar em família, não em carreira. Sorri, cobrindo a mão de Dinka com a minha. Justamente por isso estou aqui, respondi suave, mas firme. Os olhos de Galina Sergeyevna se estreitaram. E como planeja sustentar essa família? Lançou ela como uma faca. Com seus 50 mil por mês? Ou espera que o Dimoca bancará tudo sozinho? O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o ar pareceu espessar. Até Nikolai Ivanovich, que até então observava em silêncio, tossiu constrangido. Para mim, família é parceria, afirmei, cada palavra pesando como chumbo. Cada um contribui com o que pode. E não falo só de dinheiro. É claro, Galina Sergeyevna repetiu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Só que quando os filhos chegarem, parceria não paga hipoteca, não compra carro e não leva ninguém para passar férias no mar. Mãe, chega, Dinka soou entre envergonhado e furioso. O que foi que eu te falei? O que foi que eu falei? Ela repetiu incrédula, como se ele tivesse blasfemado. Estou apenas perguntando sobre os planos dela. Tenho o direito de saber com quem meu filho pretende dividir a vida. Com o seu filho, Dinka cortou baixo, mas firme. Não com você. Galina Sergeyevna ignorou a frase como se fosse um mosquito irritante e virou-se para Andrei. Andriusha, passe o salada para Marina. Precisamos alimentar nossa convidada. Seu tom era de falsa solicitude. Tão magrinha. Dá para ver que economiza até na comida. Aquilo foi a gota d'água. Senti o rosto queimar como se tivesse levado uma bofetada. O ar na sala ficou pesado, elétrico, como antes de um temporal. Os ponteiros do relógio de cuco na parede marcavam 3 horas. Já estávamos ali há mais de 60 minutos, mas cada segundo se arrastava como uma pequena eternidade. A comida nas travessas esfriava, intocada. Ninguém mais fingia que aquilo era um jantar de apresentação.
Galina Sergeyevna afastou o prato e cruzou as mãos sobre a mesa, como uma professora prestes a aplicar uma reprovação merecida. Seus dedos pintados batucavam no verniz da madeira, contando segundos até o próximo ataque. Marina, pronunciou meu nome com um sotaque desagradável, como se fosse um erro de pronúncia. Sou mãe. E como qualquer mãe, quero apenas o melhor para meu filho. Eu entendo, respondi cautelosa. Senti a tempestade se aproximando. Duvido, ela balançou a cabeça. Se entendesse, não tentaria amarrar ele a você com tão poucas condições. Dinka estremeceu. Mãe, que história é essa? Qual história? Ela abriu os braços, teatral. Estou apenas dizendo a verdade. Você é um rapaz bonito, com um bom emprego, um apartamento. E o que ela tem a oferecer? Apontou para mim como se eu fosse um objeto defeituoso. Nem casa própria, nem trabalho decente, nem educação completa. Meu Dimoca merece muito mais. A raiva subiu pela minha garganta quente e ácida. Quis gritar que tinha sim minha casa, meu diploma, minha vida, e que ela não fazia ideia do que eu era capaz. Mas eu havia prometido a Dinka testar sua família. E agora colhia os frutos amargos dessa promessa. Galina Sergeyevna, forcei a voz a permanecer calma. Eu amo seu filho. E ele me ama. Isso não é o mais importante? Ela riu, um som alto, falso. Querida, com amor não se paga aluguel. Principalmente em Moscou. Inclinou-se para a frente como uma predadora. Como pretendem viver com seus míseros 50 mil? Isso nem custa um apartamento decente. Nós nos viramos, respondi teimosa. É claro que se viram, ela ergueu as mãos como se fosse óbvio. Porque quem vai pagar por tudo é o Dinka. Ele que vai se matar de trabalhar enquanto você. O quê? Distribui panfletos na academia? Andrei, que até então observava em silêncio, inclinou-se para a frente, o cheiro de vodka em seu hálito. Mãe está certa, Dimon disse com a autoridade de quem já viu o mundo ruir. Você não enxerga o óbvio. Tomou outro gole, torcendo o rosto. Eu também já achei que tinha encontrado a mulher perfeita. A Tamara, simples, sincera. Trabalhava na contabilidade, ganhava uma mixaria. Seu olhar se turvou. E aí? No começo é tudo amor, mas depois que o anel está no dedo, o caráter muda. De repente, ela queria casaco de pele, carro, férias 2 vezes por ano. E ela? 5 anos prometendo entrar numa faculdade decente e nunca fez. Nem todas as pessoas são assim, rebati, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Não todas, não. Galina Sergeyevna aproveitou a brecha. Existem moças com educação de verdade, de famílias decentes com perspectivas, que não vivem às custas do marido. Ou seja, acha que estou atrás de um homem rico? Perguntei, direta, fitando seus olhos. Ela ergueu as sobrancelhas, como se a resposta fosse óbvia. Pense bem. Uma moça da província sem um tostão que se agarra a um moscovita com apartamento e salário bom. Fez uma pausa dramática. Como mais se chamaria isso? Mordi o interior da bochecha até sentir o gosto metálico do sangue. Era isso ou explodir? Mãe, pare. Dinka finalmente interveio, mas sua voz tremia, quase suplicante. Você não conhece a Marina. Ela é incrível. Julgo pelos fatos, cortou Galina Sergeyevna. E os fatos falam por si. Eu espero por uma vida ao lado da pessoa que amo e respondi, a voz falhando apesar de todos os esforços. Nos apoiaremos. Construiremos nosso futuro juntos. Palavras bonitas, ela bateu a palma da mão na mesa com um estalo seco. Mas o que há por trás delas? Planejam ter filhos? E como pretendem criá-los com o salário de gerente que você recebe? Ou vai largar o emprego e se pendurar no pescoço do Dinka? Nikolai Ivanovich, que até então observava a discussão em silêncio, tossiu baixinho. Galha, não acha que está exagerando? Sua voz era cautelosa, como se temesse pisar em ovos. Eu, exagerando? Ela se virou para o marido com um olhar carregado de indignação, como se ele acabasse de traí-la. Esqueceu o que aquela aventureira fez com o Andrei? Esqueceu como pagamos as dívidas dela, como vendemos a dacha que construímos em 20 anos. Nikolai Ivanovich franziu o senho e desviou os olhos. Claramente, discutir com a esposa na frente de estranhos não fazia parte de seus princípios. Só estou sugerindo que sejamos mais corretos, murmurou, como se as palavras lhe custassem um esforço físico. Corretos? Galina Sergeyevna soltou uma risada nervosa, quase um rosnado. Vou lhe dizer o que é correto. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e triunfo. Se suas intenções são sérias, se realmente ama o Dinka e não o status ou as perspectivas dele, você assinará um acordo pré-nupcial. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Olhei para Dinka, confusa. Ele estava imóvel, a cabeça baixa, os dedos crispados sobre a mesa.
Era evidente que aquela era a primeira vez que eu ouvia falar daquele plano. Um acordo pré-nupcial? Repeti, como se as palavras não fizessem sentido. Exatamente, ela sentiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma mera formalidade. Tudo o que o Dinka possuía antes do casamento permanece sendo dele. Sem direito sobre seus bens em caso de divórcio. Simples e justo. Fitei-a por um longo momento. Por trás daquele sorriso forçado havia um desprezo gelado. Para ela, eu não passava de uma ameaça ao bem-estar do filho, uma predadora disposta a sugar os recursos da família. Ou seja, você já está planejando o nosso divórcio? Perguntei, a voz surpreendentemente calma. Estou planejando proteger meu filho. Ela retorquiu, cada sílaba martelada como um prego. Já perdemos um por causa de uma mulher ambiciosa. Não entregaremos o segundo. Andrei, que até então permanecerá em silêncio, acenou com a cabeça sombrio. Boa ideia. Se eu tivesse feito isso a tempo, não estaria pagando pensão até hoje. Não assinarei nada, afirmei, sentindo a raiva subir como uma maré dentro de mim. Não porque pretenda reclamar algo, mas porque isso é ofensivo. Vê, Dinka. Virei-me para ele, a voz quebrando apesar da firmeza. Galina Sergeyevna ergueu as mãos em um gesto teatral. Assim que o assunto toca em seus interesses, logo vem a recusa. Agora ficou claro como água. Dinka finalmente levantou os olhos. Seu olhar era uma mistura de pânico e desorientação. Mãe, nós nem discutimos isso. Não é um assunto para se levantar no primeiro encontro. E quando seria o momento certo? Ela disparou. Quando já estiver com um anel no dedo. Quando for tarde demais. Levantei-me devagar, as pernas trêmulas, como se estivessem cheias de chumbo. A garganta doía. Galina Sergeyevna, comecei, surpresa com a firmeza da minha própria voz, vim aqui para conhecer a família da pessoa que amo. Esperava acolhimento, compreensão. Em vez disso, fui submetida a um interrogatório e humilhada. Ninguém a humilhou. Ela retrucou, cruzando os braços. Você julga alguém que vê pela primeira vez na vida? Continuei, ignorando a interrupção. Coloca rótulos, atribui a mim motivações que não existem. Não é apenas ofensivo. É indigno. Como ousa? Ela se levantou de um salto, os olhos faiscando. Na sua idade, eu já criava 2 filhos sozinha. E você? Ninguém. Veio a Moscou atrás de dinheiro fácil e agora ainda faz pouco de mim. Virei-me para Dinka. Dinka, estou indo. Não precisa me acompanhar. Ele se levantou atrás de mim, o olhar saltando entre mim e a mãe como um animal acossado. Marina, espera. Minha mãe não quis dizer isso. Vamos nos acalmar. Sua voz tinha um tom de súplica, mas não a firmeza que eu precisava ouvir. Ele não estava me defendendo. Estava tentando agradar a todos, a mim, a família, sem tomar partido. Deixe-a ir, Galina Sergeyevna cruzou os braços, desafiadora. Se ela realmente o amar, voltará. Se não, então eu estava certa sobre suas intenções. Nikolai Ivanovich levantou-se desconfortável. Marina, não vá assim. Galia só está preocupada com o filho. Vamos todos respirar fundo e conversar como adultos. Você ainda a defende? Galina Sergeyevna virou-se para ele, como se tivesse sido apunhalada pelas costas. Depois de tudo que passamos com a Tamara. São situações diferentes, Galia, ele respondeu, cansado. Você está exagerando. Ela quase gritou. Sou eu quem está tentando proteger esta família. E você? Um fraco. Enquanto eles discutiam, dirigi-me à saída. O coração batia tão forte que parecia querer romper as costelas. As mãos tremiam ao ponto de eu mal conseguir vestir o casaco. Quando já estava com a mão na maçaneta, Dinka correu atrás de mim. Marina, por favor, não vá assim. Minha mãe só está nervosa. Ela não quis dizer essas coisas. Virei-me para ele. Os olhos ardiam, mas não de raiva, de decepção. Onde você esteve todo esse tempo, Dinka? Perguntei baixinho. Por que deixou sua mãe me tratar assim? Ele gaguejou sem encontrar palavras. Exatamente, sorri, amargo. Você só ficou parado. Marina, você não entende, ele segurou meu braço, desesperado. Minha mãe sempre foi assim. Com o tempo, ela vai se acostumar com você. E você? Soltei-me com delicadeza. Sempre será assim? Sempre ficará calado quando deveria defender quem ama? Galina Sergeyevna apareceu na porta da sala, seguida por um Nikolai Ivanovich constrangido. Andrei permaneceu à mesa, servindo-se de vodka com um ar de indiferença calculada. Já vai? Ela perguntou com uma surpresa falsamente ingênua. Isso explica muita coisa, não é? Parece que eu tinha razão. Vocês não sabem nada sobre mim, balancei a cabeça. E nem tentaram saber. Dinka olhou para mim, o rosto contorcido em uma luta interna. Se você for agora, eles vão dizer que eu escolhi você em vez da minha família.
E se ficar? Perguntei, secando uma lágrima traidora. O que isso dirá sobre você? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu silêncio foi a resposta. Não precisa dizer nada, cortei, antes que ele tentasse. Seu silêncio já disse tudo. Saí, fechando a porta com um clique suave. No corredor, encostei-me na parede, ouvindo os murmúrios abafados vindo do apartamento. O dedo pairou sobre o botão do elevador, mas algo dentro de mim, uma clareza inesperada, como a que vem depois de uma febre alta, me fez parar. Aquilo tinha ido longe demais. Era hora de tirar a máscara. Não por mim, mas pela verdade. Por Dinka, que precisava ver sua família como ela realmente era. E por mim mesma, para não deixar nada por dizer. Voltei-me para a porta e apertei a campainha com determinação. Dinka abriu, o rosto uma mistura de alívio e culpa. Marina, você voltou. Eu sabia que você entenderia. Passei por ele sem uma palavra e entrei na sala, onde os Karpov ainda estavam à mesa, como atores em um palco depois da cortina cair. Galina Sergeyevna sorriu triunfante, como se meu retorno comprovasse sua vitória. Eu sabia, começou ela, mas levantei a mão, interrompendo-a. Agora quem vai falar sou eu. Minha voz soava estranhamente firme, até para mim. Abri a bolsa, tirei a necessaire e procurei até encontrar o que precisava. Coloquei o cartão sobre a mesa, bem na frente de Galina Sergeyevna. Ela olhou para ele, confusa. O que é isso? Meu cartão de visitas, respondi, apoiando as mãos na mesa e inclinando-me levemente para a frente. Marina Volkova, advogada, especialista em direito de família e patrimonial. Fitei-a nos olhos. E a propósito, herdeira única do grupo Volkova. Aquela Dasha que vocês venderam para pagar as dívidas da aventureira? Sorri sem alegria. Meu pai a comprou por 3 vezes o valor de mercado, como um gesto de boa vontade para com os sogros do meu noivo. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. O que é isso? Ela franziu acenho, sem tocar no cartão. Minha carteira de visitas, respondi com calma. Marina Belova, diretora adjunta de desenvolvimento da rede Fit Premium. 18 filiais em Moscou e região metropolitana. Faturamento anual superior a 1 bilhão de rublos. O silêncio que se instalou na sala foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Andrei parou de servir vodka. Nikolai Ivanovich endireitou-se na cadeira, rígido, enquanto Galina Sergeyevna olhava para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. Que brincadeira é essa? Ela finalmente conseguiu articular, a voz trêmula. Tirou o telefone do bolso e abriu a galeria. Esta é a minha sala de estar. Mostrei a foto do amplo espaço no bairro de Presnitsky, 120 metros quadrados comprados há 3 anos. E este é o meu carro. Passei para a próxima imagem, um Volkswagen Tiguan estacionado na garagem subterrânea. Não o mais caro, mas confortável o suficiente. Galina Sergeyevna empalideceu e virou-se para o filho. Dima, o que está acontecendo aqui? Dima permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Só então, talvez, ele começou a entender aonde sua indecisão o havia levado. Continuei, abrindo o aplicativo do banco. E aqui está o extrato da minha conta salarial do mês passado, 180 mil rublos. Sem contar as bonificações trimestrais. Com elas, fica por volta de 300 mil. Coloquei o telefone sobre a mesa, de forma que todos pudessem ver. Andrei assobiou baixinho, depois riu nervosamente. Ora, montaram um verdadeiro teatro, hein? Testando a gente, é? Sim, confirmei, mantendo o olhar firme em Galina Sergeyevna. Exatamente isso. Testando como reagiriam a uma moça sem conexões, sem dinheiro, sem status. E vocês reprovaram. Não acredito nisso. Ela balançou a cabeça. Isso é encenação. Dima, diga a eles que é só uma brincadeira, que estão nos enganando. Em vez de responder, disquei o número de Irina e ativei o viva voz. Após o 3º toque, ela atendeu. Marinka, como foi o encontro com a família? A futura sogra não te devorou, espero? Irina, você poderia confirmar algumas coisas para a família do Dima? Perguntei. Eles duvidam que eu realmente seja diretora adjunta na nossa empresa. O quê? A voz de Irina transbordava genuína surpresa. Eles estão falando sério? Marina, você comanda o desenvolvimento da rede há 3 anos, aumentou a receita em 40%, levou a empresa ao top 5 dos operadores de fitness de Moscou. Todo mundo te adora lá. Ano passado, até entraram com você naquele ranking. Como é mesmo? Os 30 gestores de sucesso com menos de 30 anos. Obrigada, Ir. Sorri. E você se lembra onde passamos as férias no verão passado? Você quer dizer nossa viagem à Itália? Irina riu. Quando você me convenceu a ir para um spa termal em vez da praia?
Meu Deus, ainda me lembro daqueles vinhedos e dos pores do sol sobre as colinas da Toscana. Depois ainda passamos por Milão nas liquidações. Você comprou aquele vestido vermelho louco da Valentino, que custava metade do meu carro. Obrigada, Irina. Lancei um rápido olhar para os Karpov, petrificados. Eu te ligo depois. O silêncio que se instalou era pesado. Galina Sergeyevna permanecia com a mão sobre a boca. Andrei batucava os dedos na mesa, inquieto, enquanto Nikolai Ivanovich parecia subitamente envelhecido, exausto. Qual o sentido desse mascarado? Ela finalmente perguntou, e pela primeira vez sua voz não tinha o tom autoritário de sempre, apenas perplexidade. Olhei para cada um deles. Dima tinha medo de me apresentar a vocês. Medo de que me julgassem não pelas minhas qualidades, mas pelo meu status. E como se viu, ele estava certo. Virei-me para Dima. Você me contou a história do Andrei e da Tamara. Entendi sua preocupação e propus este teste. Quis ver se sua família era capaz de aceitar alguém que não tivesse nada além do amor por você. E agora sabemos a resposta. E daí? Galina Sergeyevna tentou recuperar o controle. Nós também temos o direito de testar. Não se trata de testar, Galina Sergeyevna balanceia a cabeça. Trata-se de atitude. Vocês não apenas duvidaram. Humilharam, ofenderam, pisotearam uma pessoa que chegou até vocês de coração aberto. Virei-me para Andrei. Compreendo sua dor. Entendo por que se tornou cínico. Mas você é um homem inteligente. Não vê que está se transformando naquilo que mais odeia? Sua ex-esposa o traiu por interesse, e agora você está disposto a acusar qualquer mulher de corrupção, sem nem conhecê-la. Andrei desviou o olhar, mas por um instante vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. E você, Galina Sergeyevna? Olhei fixamente para a futura sogra. Tem tanto medo pela segurança do filho que está disposto a destruir sua felicidade. Eu vim com intenções puras, mas vocês só viram em mim uma caçadora de fortunas. Sabe qual é a ironia? Ganho mais do que Dima. Tenho um apartamento no centro, não em Medvedkovo. Se eu buscasse interesse, dificilmente o escolheria. Ela permaneceu imóvel, a cabeça baixa. Pela primeira vez naquela noite, parecia derrotada. Agora, o mais importante, virei-me para Dima. Durante toda a noite, você não tomou meu lado nenhuma vez. Não interrompeu esse fluxo de ofensas. Ficou apenas observando enquanto sua mãe me esmagava. E sabe de uma coisa? Entendi que se nos casássemos, isso nunca mudaria. Sua mãe sempre viria em primeiro lugar, sempre decidiria por nós. Marina, não é assim. Dima deu um passo em minha direção, mas recuei. Não se trata de dinheiro ou status, Dima, continuei. Trata-se de humanidade. De enxergar nas pessoas uma personalidade, não uma função. Sua família reprovou nesse teste. E você, pausei. Você nem sequer tentou passá-lo. Galina Sergeyevna se remexeu na cadeira, como uma raposa velha coçada. Nós também estávamos testando você, Marina. Testando sua sinceridade. E eis que vejam só, você nos mentiu desde o primeiro minuto. Sorri amargamente. Vê a diferença? Eu testei se vocês seriam capazes de amar uma garota simples, sem status. Vocês testaram se eu estava mentindo sobre minha riqueza. Balancei a cabeça. É só isso que importa para vocês. Dinheiro, posição, aparências. A pessoa por trás disso tudo não tem valor. Dirigi-me à porta, mas parei no batente. Vocês reprovaram no teste de humanidade. E Dima reprovou no teste de coragem. Nikolai Ivanovich levantou-se, dando um passo à frente. Marina, espere. Seus olhos revelavam arrependimento genuíno. Tudo saiu errado. Talvez devêssemos todos nos acalmar, refletir. Já é tarde. Nikolai Ivanovich balanceia a cabeça. Às vezes palavras não podem ser retiradas. Às vezes o que se viu não pode ser desvisto. Saí pela porta. Dessa vez não hesitei diante do elevador. Apertei o botão com determinação, sem olhar para trás. Mas antes que as portas se abrissem, ouvi passos apressados no corredor. Dima corria em minha direção. Marina, espera, por favor. Agarrou meu braço. Não vá embora. Eu explico tudo, conserto tudo. O que você vai explicar, Dima? Libertei o braço. Que me ama, mas não está disposto a me defender. Que quer ficar comigo, mas não ousa contrariar sua mãe. Suspirei. Não preciso de um marido que passe a vida olhando para a mamãe antes de tomar uma decisão. Preciso de um homem que fique ao meu lado contra o mundo inteiro se for preciso. Me dá uma chance de consertar. Seus olhos brilhavam. Vou falar com eles, explicar tudo. Eles vão entender, vão te aceitar agora que sabem quem você é de verdade. Justamente aí está o problema. Dima sorri com tristeza. Eles estão dispostos a me aceitar agora que sabem do meu dinheiro e do meu status. Mas não conseguiram aceitar uma garota simples da província.
E eu sou a mesma pessoa. Entende? A essência não mudou. Só a embalagem é diferente. As portas do elevador abriram-se e eu entrei. Marina, eu te amo, sua voz falhou. O que eu posso fazer para consertar tudo? Primeiro, aprenda a ser homem. Dima respondia em um tom suave, mas firme. Aprenda a defender o que acredita. Aprenda a proteger o que é importante para você. Depois, aí a gente vê. As portas começaram a se fechar. A última imagem que levei foi seu rosto confuso, a mão estendida, como se tentasse segurar um pedaço de felicidade que escorria entre os dedos. No saguão, liguei para um táxi. A noite de primavera já caía quando entrei no carro. O motorista olhou para mim pelo retrovisor, questionador. Bairro Presniski, disse eu, e pela primeira vez naquele dia, senti um estranho alívio. Para casa. O que aconteceu no apartamento dos Karpov depois da minha saída, soube mais tarde, parte por Dima, parte por Nikolai Ivanovich. Embora eu não tenha presenciado aqueles momentos, eles se tornaram uma peça fundamental da nossa história. Às vezes, é preciso dar um passo para trás para que outros possam avançar. Dima voltou para o apartamento depois da nossa conversa no elevador. Seu rosto estava abatido, como se aqueles poucos minutos tivessem envelhecido suas feições. Na sala, reinava um silêncio sepulcral. Galina Sergeevna estava imóvel, rígida como uma estátua. Andrei girava o copo entre os dedos, mecânico. Nikolai Ivanovich, de pé junto à janela, observava o pátio iluminado pelo crepúsculo. Bem, alcançou sua princesa? Foi Galina Sergeevna quem quebrou o silêncio, tentando recuperar seu tom habitual, mas a incerteza transparecia em cada palavra. Agora está tudo claro. Essa comédia toda foi armada só para rir de nós, para nos fazer passar por uns selvagens. Dima caminhou até a mesa e sentou-se pesadamente. Suas mãos tremiam levemente. Ela foi embora, disse baixo. Para sempre. Algo em seu tom fez com que todos se calassem. Nem Galina Sergeevna, por um instante, conseguiu manter sua postura dominante. Nikolai Ivanovich afastou-se da janela e fixou a esposa com um olhar longo, carregado. O quê? Ela perguntou, irritada. Por que me olha assim, Kolya? Gaia. Sua voz era calma, mas inabalável. Acabamos de perder uma ótima garota. Por causa dos seus preconceitos. Meus preconceitos? Galina Sergeevna quase engasgou com a indignação. Ela nos enganou. Armou um circo, nos fez de bobos. E por quê? Nikolai Ivanovich aproximou-se. Por que uma mulher bem-sucedida com dinheiro e posição fingiria ser pobre? Você parou para pensar nisso? Para rir de nós? Ou para testar se éramos capazes de amá-la pelo que ela é, não pelo que ela tem? Ele cruzou os braços. E nós reprovamos feio. Galina Sergeevna piscou, desorientada. Nunca ouvirá aquele tom do marido, talvez não desde os primeiros anos de casamento. Chega, mãe. A voz de Andrei cortou o ar, inesperada. Todos viraram-se para ele. Normalmente cínico e cortante, agora parecia pensativo, quase vulnerável. Ela estava certa, continuou. Eu realmente me tornei amargo. Depois do que a Tamara fez, passei a ver em toda mulher uma potencial trapaceira. Um sorriso sem alegria curvou seus lábios. Nos transformamos no que mais desprezamos. Eu me tornei igual àquela que me deixou na faculdade por causa de um rico papai. Lembra, mamãe? Você disse na época, ela não merece você, filho. Você merece algo melhor. Galina Sergeevna desviou o olhar. Aquele episódio distante, quase esquecido, ressurgia agora com um novo significado. Marina e Tamara são pessoas diferentes, disse Andrei baixo. Entendi isso quando ela revelou a verdade. Tamara escondia quem era para me usar. Marina escondia quem era para nos testar. Ele balançou a cabeça. Humanidade, como ela disse. E nós falhamos. Parem. Galina Sergeevna levantou as mãos, exasperada. Vocês dois estão me atacando como se eu fosse um monstro. Eu só estava protegendo minha família, meus meninos. Nikolai Ivanovich aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Seus olhos revelavam cansaço, mas também uma determinação nova. Gaia, meus pais eram pessoas simples. Seu pai era encanador na companhia de manutenção, sua mãe bibliotecária. Viviam com pouco, mal conseguindo fechar as contas no fim do mês. Mas quando eu a levei para conhecê-los, uma jovem professora sem apartamento nem influências, eles a receberam como filha. Lembra? Galina Sergeevna congelou. Em seus olhos, algo parecido com vergonha passou rápido. Eles não julgaram pelo status ou pelo dinheiro, continuou Nikolai Ivanovich. Julgavam pelo coração, porque viam como meus olhos brilhavam ao seu lado. Eles só queriam uma coisa, que seu filho fosse feliz. Era outro tempo. Galina Sergeevna tentou argumentar, mas a convicção já não estava em sua voz. Não é questão de tempo, Gaia.
É questão de pessoas, de valores. Do que é mais importante, a aparência ou a essência? O silêncio que se seguiu foi pesado. Galina Sergeevna permaneceu sentada, os ombros caídos, como se tivesse envelhecido 10 anos de repente. Dima levantou-se da mesa. Seu rosto havia mudado, a indecisão dera lugar a uma resolução firme. Vou até a Marina, anunciou. Agora? Para onde? Galina Sergeevna reagiu surpresa. Já é tarde, Dima. Vá amanhã, com a cabeça fresca. Pense melhor. Não, mãe. Ele balançou a cabeça. Chega de adiar. Chega de me esconder atrás de você. Tenho 37 anos e ainda deixo que você decida por mim quem eu posso amar. Eu não decido por você. Ela protestou. Só quero te proteger do sofrimento. Eu decido de que preciso proteção. Sua voz não admitia réplica. Hoje quase perdi a mulher que amo. Sabe por quê? Porque tive medo de ficar do lado dela. Temi mais a sua desaprovação do que a ideia de perdê-la. Mas isso acaba aqui. A partir de agora eu tomo minhas próprias decisões. Galina Sergeevna olhou alternadamente para o filho e o marido, como se buscasse apoio. Mas Nikolai Ivanovich apenas assentiu em silêncio, concordando com cada palavra. Você vai ter que escolher, mãe, continuou Dima. Ou aceita minha escolha, ou... Ele fez uma pausa. Ou eu construirei minha família sem você. Não vou trocar a mulher que amo pela aprovação de ninguém. Não, filho, não faça isso. Havia um tom trágico em sua voz. Não é você contra mim, mãe. É eu pela minha vida. Pela minha felicidade. Ele dirigiu-se à porta. Andrei levantou-se de repente. Dima, espera. Hesitou. Eu estava errado. Diga a Marina que peço desculpas. Dima virou-se, esboçou um sorriso fraco e assentiu. Depois, olhou para o pai. Obrigado, pai, disse baixo. Por me lembrar como uma família deveria ser. Nikolai Ivanovich abraçou o filho com força. Traga-a de volta, filho. Mulheres assim são raras. Dima saiu, deixando para trás um silêncio opressivo. Galina Sergeevna permaneceu imóvel, tentando assimilar o que havia acontecido. Seu mundo desmoronava. Pela primeira vez em anos, o marido se opunha a ela abertamente. Os filhos questionavam sua autoridade. Tudo que construíra ao longo de décadas, seu poder, sua influência, desmoronava como um castelo de cartas. O telefone tocou. Ela atendeu, distraída. Gaia, é a Nina, do 42. Ouvi dizer. A voz da vizinha soou do outro lado. Olhei pela janela e vi uma. Em minha idade, Galina Sergeevna tentou rir, mas o som saiu forçado, quase um suspiro. Pensei que já sabia tudo, que minhas certezas eram inabaláveis. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar quando estamos errados. Ela baixou os olhos por um instante, como se reunindo coragem para continuar. Marina, você não merecia ser julgada daquela maneira. E mais importante, meu filho não merecia ter que escolher entre a mulher que ama e a mãe que o criou. Foi injusto com os dois. Um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Os talheres de prata reluziam à luz dos lustres, refletindo a tensão no ar. A mãe de Marina, sentada ao lado do pai, apertou discretamente sua mão, como se temesse que a filha desmoronasse a qualquer momento. Mas Marina não desviou o olhar de Galina Sergeevna. Não havia triunfo em sua expressão, apenas uma cautela ferida, como quem ouve promessas depois de muitas decepções. Eu não espero que você me perdoe agora, continuou Galina, a voz mais firme, como se cada palavra fosse um passo difícil em direção a um terreno desconhecido. Mas quero que saiba, estou aqui porque reconheço meu erro. E porque ela olhou para Dima, que observava a cena com uma mistura de alívio e tensão. Meu filho me ensinou que o amor não é algo que se controla. É algo que se respeita. Dima aproximou-se levemente de Marina, como se quisesse protegê-la daquele momento, mas também dar-lhe espaço para decidir. Ela sentia o calor de seu corpo ao lado, a respiração calma, como um lembrete silencioso. Você não está sozinha. E quanto aos seus preconceitos? Perguntou Marina, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz soou mais firme do que ela própria esperava. O que mudou, Galina Sergeevna? O que faz você acreditar que, da próxima vez, não será a mesma história? A pergunta pairou no ar como um desafio. Os pais de Marina trocaram olhares preocupados, mas Galina não recuou. Pelo contrário, seus ombros relaxaram, como se aquela fosse a pergunta que ela mesma vinha se fazendo nas noites em claro. Mudou o fato de que, pela primeira vez em anos, olhei para mim mesma no espelho e não gostei do que vi, admitiu, com uma honestidade que surpreendeu até a ela. Vi uma mulher que, em nome do orgulho, estava disposta a sacrificar a felicidade do próprio filho, que preferia ter razão a ser feliz. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não vou dizer que todos os meus medos desapareceram,
Mas aprendi que o medo não pode ditar nossas escolhas, especialmente quando se trata das pessoas que amamos. Nikolai Ivanovich, até então silencioso, interveio com um tom conciliador. Galia tem razão, Marina. Nós pais, às vezes esquecemos que nossos filhos crescem, que têm o direito de cometer seus próprios erros e de encontrar sua própria felicidade. Ele olhou para o filho com um orgulho discreto. Dima nos mostrou isso. E confesso, foi uma lição dolorosa, mas necessária. Marina sentiu os olhos ardendo. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquele tipo de emoção que surge quando algo que estava quebrado começa lentamente a se recompor. Ela olhou para Dima, que a observava com uma expressão aberta, vulnerável, como se dissesse: eu estou aqui. Não importa o que aconteça. E você? Ela perguntou a ele, ignorando por um instante o resto da mesa. O que você quer, Dima? De verdade. Ele não hesitou. Quero você. Sem condições, sem desculpas, sem medos. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava o peso de semanas de reflexão. Quero construir algo contigo, mesmo que seja difícil, mesmo que demore. Porque no final, é a única coisa que faz sentido. O restaurante parecia ter parado no tempo. Até o murmúrio distante dos outros clientes sumiu, como se o mundo inteiro aguardasse sua resposta. Marina respirou fundo. Olhou para os pais que lhe sorriam com incentivo. Para Galina Sergeevna, cuja postura rígida finalmente parecia ter cedido lugar a algo mais humano. E por fim, para Dima, seu rosto, seus olhos, a maneira como seus dedos tremiam levemente ao segurar os dela. Então vamos tentar. Ela disse tão baixo que só ele ouviu. Mas foi o suficiente. Dima exalou como se tivesse prendido a respiração por anos. Um sorriso lento, aliviado, iluminou seu rosto. E quando ele se inclinou para beijar sua mão, não como um gesto de posse, mas de gratidão, Marina soube. Aquela não era uma vitória. Era um começo. A fachada. E de certa forma, era verdade. Não fui eu quem ensinou, foi a vida com suas lições duras e generosas, que nos mostrou o que realmente importa. Aquele ano transformou não apenas a mim e a Dima, mas a todos ao nosso redor. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, agora sorria com mais frequência, como se o peso de antigas preocupações tivesse sido finalmente aliviado. Minha mãe, por sua vez, floresceu na nova dinâmica familiar, organizando jantares onde as duas famílias, antes divididas por desconfiança, agora se reuniam em torno de pratos caseiros e risadas sinceras. Até mesmo os funcionários da fábrica de móveis que meu pai administrava há décadas comentavam como o patrão parecia mais leve, como se a harmonia em casa tivesse se estendido ao trabalho. Quanto a mim, descobri que a maternidade era um território tão desconhecido quanto fascinante. Nos primeiros meses, quando o pequeno Nikolai chorava sem motivo aparente, eu me pegava lembrando daquela Marina que planejava cada detalhe com precisão militar. Agora, porém, aprendi a respirar junto com ele, a aceitar que nem tudo pode ser controlado, e que isso não era uma falha, mas parte da beleza do processo. Dima, por sua vez, surpreendia-me a cada dia. O homem que um dia temeu assumir responsabilidades agora trocava fraldas com a mesma dedicação com que analisava relatórios financeiros e suas mãos, antes acostumadas a segurar canetas de luxo, agora embalavam nosso filho com uma ternura que me fazia o coração doer de amor. Você acha que ele vai herdar seu temperamento ou o meu? Brincava Dima certa tarde, enquanto observávamos Nikolai dormir, seus dedinhos minúsculos se contraindo em sonhos. Deus nos livre do seu, respondi cutucando-o de leve. Mas se herdasse sua teimosia, pelo menos saberíamos lidar. Ele riu, puxando-me para um abraço. Era nessas pequenas coisas, um café da manhã compartilhado antes que o bebê acordasse, um olhar cúmplice durante um jantar caótico com as famílias, a maneira como nossas mãos se procuravam instintivamente, que eu encontrava a prova de que havíamos escolhido certo. Não era um final de contos de fadas, porque a vida real não tem finais. Era, sim, um início constante, uma construção diária de confiança, paciência e amor. Às vezes, quando a noite caía sobre o nosso jardim e as luzes da casa se acendiam uma a uma, eu pensava naqueles primeiros dias, quando tudo parecia um jogo de máscaras. Quantas versões de nós mesmos tivemos que descartar para chegar até ali? Quantas camadas de orgulho, medo e insegurança precisaram ser removidas? Mas valeu a pena. Porque agora, quando Nikolai acordava chorando e Dima o pegava no colo murmurando palavras que só eles entendiam, ou quando Galina Sergeevna chegava com um bolo caseiro, queimado nas bordas, mas feito com carinho, eu sabia, estávamos exatamente onde deveríamos estar. A vida, afinal, não se mede pelos troféus que acumulamos, mas pelas mãos que seguimos dispostos a segurar, mesmo quando tremem.
E as minhas, agora, estavam firmemente entrelaçadas às de Dima, enquanto juntas escrevíamos uma história muito mais rica do que qualquer herança ou status poderia oferecer. Não era sobre a carteira, embora suas palavras de admiração me deixassem um pouco constrangida. A verdade é que eu nunca pretendera ser professora de ninguém, mas a vida, com sua ironia sábia, tinha outros planos. Meus pais, que outrora pareciam separados de mim por um abismo de incompreensão, agora eram visitantes frequentes em nossa casa. E o mais surpreendente? Minha mãe e Galina Sergeevna, duas mulheres de universos tão distintos, uma, a ex-diretora de uma escola de elite em Moscou, a outra, uma enfermeira simples do interior, descobriram que tinham muito mais em comum do que poderiam imaginar. Era comovente vê-las juntas, cuidando do pequeno Kolya com uma ternura que transcendia qualquer diferença. Minha mãe, com suas mãos sempre impecáveis, agora amassava pão ao lado de Galina, que lhe ensinava os segredos das ervas do jardim. E Galina, por sua vez, ouvia com atenção os conselhos de minha mãe sobre como lidar com as birras infantis. Duas sabedorias, duas formas de amor se entrelaçando sem esforço. E Dima? Dima se tornou exatamente o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. Não aquele moldado pelas expectativas alheias, mas aquele que escolheu seu próprio caminho. Forte, mas sem rigidez, decidido, mas com uma sensibilidade que o fazia perceber o que eu nem sempre dizia em voz alta. Ele deixou o emprego que o sufocava e abriu sua própria empresa, não por ambição, mas por necessidade de ser dono de suas escolhas. À noite, quando via balançando Kolya nos braços, cantando canções de ninar com uma voz rouca e doce, eu pensava no pai que ele seria. Não aquele que impõe, mas que acolhe. Não aquele que controla, mas que guia com amor. Certa tarde, estávamos sentados na varanda de nossa casa. O cheiro de maçãs recém-colhidas se misturava ao som das panelas sendo lavadas na cozinha. Minha mãe e Galina Sergeevna discutiam, entre risos, qual o melhor tempero para o ensopado. Meu pai e Nikolai Ivanovitch, no jardim, debatiam com entusiasmo a melhor forma de podar as árvores, enquanto Kolya dormia, enrolado em um cobertor de lã. Dima segurou minha mão, seus dedos quentes se encaixando nos meus. Em que você está pensando? Perguntou com aquele tom baixo que sempre me fazia sentir que éramos os únicos no mundo. Estou pensando no preço dos preconceitos, respondi, observando as sombras alongadas do entardecer. Enquanto felicidade as pessoas perdem quando julgam os outros pela aparência, pelo status, pelo dinheiro ou pelo sobrenome. E em como é raro e precioso enxergar além disso tudo, até chegar à essência de alguém. Ele assentiu como se já soubesse, como se tivesse percorrido o mesmo caminho de reflexões. Sabe o que aprendi nesse ano? Sua voz era firme, mas suave. Que a verdadeira força não está em dominar, em controlar ou em submeter. Está em amar sem medo. Em se permitir ser vulnerável. Em escolher confiar, mesmo quando o mundo diz que é melhor desconfiar. Encostei a cabeça em seu ombro, sentindo uma gratidão tão profunda que doía. Até as lágrimas e as decepções haviam valido a pena, porque nos trouxeram até ali, até aquele instante de harmonia imperfeita, mas autêntica. O sol se punha, pintando o céu de tons de melancolia e esperança. Do jardim, vinham as risadas abafadas dos nossos pais. Da cozinha, o murmúrio das duas mulheres que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado cúmplices. E na cama ao lado, Kolya respirava fundo, sonhando quem sabe com um mundo onde as pessoas se enxergassem sem máscaras. Nossa família não era a imagem perfeita de um catálogo. Éramos um organismo vivo, com cicatrizes contraditórias, às vezes tropeçando nos próprios passos. Mas éramos reais. E era justamente nessa imperfeição que residia nosso maior tesouro. Pensei em minha jornada, da menina de Saratov que sonhava conquistar Moscou, a mulher que entenderá que as vitórias mais importantes não se medem em salários ou cargos, mas na capacidade de se deixar transformar pelo amor. Em Dima, que deixará para trás o menino mimado para se tornar um homem disposto a lutar pelo que realmente importava. Em nossos pais que, contra tudo, aprenderam a dobrar o que parecia rígido demais para mudar. E sabe o que percebi? Que riqueza não são números em uma conta bancária. Que status não se define por um título ou por um carro importado. Que o valor de uma pessoa está em sua capacidade de amar além das feridas, de perdoar além das ofensas, de crescer mesmo quando o chão parece desmoronar. Pagamos um preço alto por essa sabedoria, com lágrimas, com noites em claro, com momentos em que duvidamos de tudo. Mas valeu cada gota de dor, porque agora sabíamos com uma certeza que nenhuma lógica poderia abalar. Os verdadeiros laços não se constroem sobre medos ou julgamentos, mas sobre confiança e aceitação. Em um mundo cheio de fachadas e meias-verdades, essa compreensão era nosso refúgio.
Dima me puxou mais perto, e fechei os olhos, deixando-me levar pela quietude daquele momento. À nossa frente a vida se estendia com suas subidas e quedas, suas alegrias e tristezas. Mas agora carregávamos conosco a certeza mais importante: juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Porque havíamos aprendido a ver não a casca, mas o núcleo, não a máscara, mas a pessoa por trás dela. E essa verdade, nascida da dor, era o legado que queríamos deixar para a colha, e para quem mais cruzasse nosso caminho. O dom de enxergar com o coração. Porque no fim, são os olhos que veem além das aparências que constroem pontes onde antes havia muros. E é nessas pontes que a vida finalmente faz sentido.